Estamos de volta no Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Estamos falando sobre o cristão e a grana e a riqueza. E eu tenho uma pergunta bem simples. É errado acumular riquezas na terra? André, essa pergunta ela vai de encontro a uma passagem bíblica que diz que nós não deveríamos acumular riqueza na terra. Porque a traça vai corroer. Mas pergunto a você. Você não ter riquezas, você não ter posses, como é que você vai poder sair por aí dizendo, e aí vamos tirar aquela esfera espiritual, simplesmente espiritual, de que as riquezas de Deus estão somente nos céus. Como é que nós vamos poder dizer que o nosso Deus, Ele é dono de toda a prata, Ele é dono de todo o ouro, e Ele dá aos seus, Ele não nega bens aos que lhe pedem? Como é que nós vamos poder estar por aí pregando um evangelho de sucesso, glória, que leva à questão do sucesso? Será que vamos ter que sempre estar encarnados na questão de que o crente tem que ser pobre e miserável? Será que o crente ele não pode ter uma cobertura na Barra da Tijuca? Porque de repente vai dizer que ele está acumulando riqueza e que é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha. Até má interpretação dessa agulha. E até é o seguinte, as pessoas que pensam assim, eles estão obedecendo uma ideia da Igreja Católica. Por Isso exemplo, aí. A Igreja Católica ela fazia apologia da seguinte maneira. Ele fazia apologia à riqueza e à pobreza ao mesmo tempo. Eles faziam uma associação, eles associavam pobreza à santidade. Uhum. Tanto que muitas pessoas faziam um voto de pobreza. Se pobreza tivesse associada à santidade, nós vamos ter que considerar todo mendigo é muito consagrado. Isso, né? Aí. Extremamente consagrado. Então, aí, muitos cristãos que estão hoje dentro das nossas igrejas evangélicas, eles associam isso, sim. Enquanto a Igreja Católica fazia apologia à pobreza, por conta desse detalhe, nós, às vezes, somos guiados por ensinamentos de religião que nós até condenamos. Eu até entendi o que o pastor falou aqui sobre a questão dos Estados Unidos ser um país protestante, e quando ele falou que o Brasil é um país católico apostólico romano. Uhum. Eu, particularmente, eu discordo. Afro-católico. Essa, na verdade, era a ideia que Portugal queria que nós tivéssemos. Essa era a ideia essa é a ideia que o Papa quer que nós tenhamos. Nós não somos e nunca fomos um país católico apostólico romano. Tivemos, sim, uma influência muito grande sobre o catolicismo. Porque o Brasil não tem isso... Religião oficial. Não tem religião oficial. Então, essa é a influência, é isso que eles querem que nós pensemos. Eu até entendi o que o pastor falou mesmo. A influência era grande sobre isso. É de maioria. É de maioria católica. É de maioria. E que nós estamos tendo a oportunidade de cultura religiosa. Podemos mudar isso agora. Agora, o que o apóstolo está dizendo é muito importante o seguinte. O que vai mudar na nossa vida? Existe uma tríade que faz uma pessoa prosperar. É trabalho, administração e fidelidade. Tem muito crente aí que é fiel, ele vai assim, não, eu vou ser fiel, mas cadê o trabalho? Isso aí. Aí você vai encontrar a viúva que recebeu o milagre, que nem sempre o milagre de Deus é a solução para os nossos problemas. Qual era a situação daquela mulher que não tinha? Ela tinha uma dívida, o marido tinha morrido, tinha os filhos, a lei permitia levar os filhos para serem escravos. O problema daquela mulher não era ter azeite, era pagar a dívida. Mas o milagre que Deus realizou foi o quê? Multiplicar os azeites. Pastor Douglas. Então a questão toda, nem sempre o milagre é a solução. Deus dá sabedoria, né? Deus ensinou, agora você vai administrar. Porque muitas vezes, tem muitos cristãos, e o pastor aqui é palestrante de finanças, sabemos disso. As pessoas estão naquela, não, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou me desafiar. Mas na segunda-feira ele tem que entender que ele vai ter que acordar cedo ou e tarde, trabalhar. não sei. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Então as coisas não funcionam separadamente. Eu acredito que hoje a igreja evangélica também adotou esse princípio. Hoje nós temos pessoas, graças a Deus, comandantes de batalhões de quartéis, engenheiros, médicos, juízes, advogados, juízes. Nós temos muita gente, pessoas de alto escalão, são pessoas que temem ao Senhor. Mas, pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante, para eu finalizar aqui a minha parte. No domingo eu ministrei na igreja, semeando em terra seca.
a respeito de Isaac. Isaac, ele semeou numa terra seca. O clima de Israel, ele só é um pouquinho mais chuvoso de novembro até abril. Durante o dia é muito seco, muito quente. À noite, muito frio, aquele frio de queimar a orelha mesmo. Pouca água, né? Muito pouca água. árido, é. O sistema hídrico de Israel é muito baixo. A principal fonte é o Rio Jordão. E aí o que acontece? O que Isaac faz? Isaac semeia. Mas para ele semear, ele teve que ir trabalhar. É aquilo, chega no domingo, semeia, mas na segunda-feira vai lá e trabalha. Num sol escaldante. Ele não ficou ali na tendinha dele dizendo, vou esperar o sol abaixar um pouquinho, para depois ir lá semear. Para preparar a terra estava seca demais, muito árida. Tinha que preparar aquela terra. E, consequentemente, é isso que o senhor falou aqui agora, pastor. É a questão da fé, a questão do trabalho, a questão da fidelidade. Porque somente o ofertar não vai gerar o resultado que a pessoa precisa, não. Ofertas, dízimos e primícias são princípios bíblicos que Deus estabeleceu ali. Agora, não adianta apenas o cara ir lá entregar o dízimo, chegar em casa e arrebentar a mulher de pancada. Não adianta o cara... Mas aí tem a Maria da Penha. Se acontecer, irmão, é polícia mesmo. Mas os caras estão querendo colocar a lei do João Antônio aí também, porque tem mulher que está arrebentando o marido dentro de casa. Mas aí pode usar. Não, mas pode usar a Maria da Penha. Pode usar a Maria da Penha, estou sabendo. É o Mário Penha. É o Mário Penha. Não adianta. O Brasil, a cultura brasileira, quando os portugueses chegam e fazem escravos, matam índios, a cultura afrocatólica, eu até digo muito isso, a cultura afrocatólica, muito pobre. Os portugueses começaram a usar aqui a mão de obra que nós tínhamos, as pessoas que nós tínhamos, e aí o que acontece agora? A ideia de pobreza fica só para quem trabalha. Você quer ver uma coisa, apóstolo? Deixa eu interromper rapidamente. Lá em Portugal, você estava endividado, tinha uma dívida com o Estado, não tinha como pagar, você tinha uma opção. Não precisa pagar a sua dívida. Vai para o Brasil e você ainda vai ser proprietário de uma enorme quantidade de terra. Isso aí. Está aí a raiz do você nosso vai abrir problema. Um botequim lá, diferentemente da Austrália. Quem foi para lá foi promovido. A Austrália com 200 anos, país de primeiro mundo. O Brasil de 1500 para cá, vias de desenvolvimento, que nunca termina essa via. É a maior via que vias de desenvolvimento. Aproveitar que o irmão disse isso, a terra era um bem livre no Brasil até 1850, igual o ar. Chegou, você chegava, tomava posse. É teu. Às vésperas da liberação da escravatura, baixaram a lei dizendo que as terras devolutas eram do Estado. Ou seja, já que a gente vai dar liberdade para esses negros, a gente tem que controlar. Por quê? Porque se os negros fossem libertados e colocados na terra para trabalhar, eles iam gerar renda e poderiam se enriquecer. Deixaram os negros sem renda, deixaram o negro também sem terra, porque deram um jeito de acabar com a... Até hoje na Constituição está lá, loucura. Terras devolutas são do Estado. Então, quer dizer, são da União. Então, é isso que fizeram, a justiça que fizeram com nossos negros. Agora, só para complementar sobre a questão de ajuntar tesouro, acabou de ser lançado um livro pelo francês, um professor francês, falando dos últimos 200 anos sobre a questão de concentração de renda. E ele vem dizendo que o mundo está tendo uma concentração de renda gradativa, está se aumentando. E com isso está se gerando oligarquias em que as pessoas elas começam a herdar o patrimônio e aqueles que herdam o patrimônio não precisam de talento nem esforço para gerir aquilo e que isso gera problemas para a democracia. Isso é um fato que eu já tinha lido em outros artigos. Isso é um artigo científico de economia. Então, observa só, é esse tipo de concentração que Jesus falou, não ajunteis tesouro na terra. Se eu ajunto o tesouro para oprimir, para eu ter muito e o outro não ter nada, e deixo de lado a questão do sofrimento alheio, porque veja só, nessa cidade, na sua cidade, veja se pessoa que tem dinheiro tem problema com o hospital. Não tem. Nós temos os melhores hospitais do mundo. É só você ter dinheiro para pagar. Temos melhores colégios do mundo. Verdade. É só você ter dinheiro para pagar. Recentemente, eu li uma matéria no jornal que eu fiquei muito feliz. Desde que eu fiz mestrado em engenharia nuclear, que eu estou defendendo uma ideia que nunca conseguiu emplacar, que é haver um equipamento chamado PET, que é tomógrafo por emissão de pósitrons. Esse equipamento permite o diagnóstico do câncer com elevada precisão. Só que até hoje só tinha onde?
no hospital privado. Então, quem tem dinheiro para pagar o exame, tem saúde, o exame, é tem diagnosticado o câncer precocemente, a pessoa se defende dele. Quem não tem, o câncer vai se proliferando, aumenta e a pessoa morre. Por De quê? alguma Porque forma existe uma opressão de quem tem dinheiro para quem não tem dessa forma. Lógico, quem tem dinheiro faz o exame. E é isso que a gente está falando. Na matéria do jornal estava até escrito, acontece que uma dose do radioisótopo, que é o material radioativo que é injetado no organismo, é um pouco cara. Gente, cara, R$800. Vai dizer se você que está aí me ouvindo, por exemplo, se alguém falasse para você, olha, você pode estar com câncer, mas você tem que pagar uma dose de um radioisótopo assim, injetado no teu organismo para você diagnosticar com precisão se você está com câncer. Mas isso não arrumaria R$800, você não ia vender até bala no trânsito, se fosse o caso, para arrumar. Ora, por que para mim R$800 é um número que é aceitável para que se pague para defender alguém, a mim ou alguém que eu gosto da minha família? Por que para o próximo não é? Por que no hospital as pessoas ficarem no corredor, tá tudo bem, e as crianças estudarem em colégios que não ensinam nada? Por que tá tudo bem se para minha família não está? Eita. Então, querido, o que Jesus falou sobre concentração de renda é isso, e nós somos cúmplices. Por quê? Porque, na verdade, se eu tenho um plano de saúde, eu não me incomodo, não quero nem saber do que está no corredor do hospital. Perfeito. Esse consenso, irmão, é diabólico. E Jesus é contra isso. E nós, queridos, isso não é discurso político, não, que eu não sou candidato a nada, já falei, tá certo? Jesus, se você crê em Jesus Cristo, você pode até chamar esse político que você apoia e falar assim, olha, político, por que o senhor já está eleito há tantos mandatos e eu nunca vi o senhor fazendo nada? Eu não sei nem seu telefone para eu poder ligar quando o meu familiar está no corredor ou quando um membro da minha igreja está no corredor do hospital morrendo. Então, porque ele não precisa. Essa insensibilidade que paira na sociedade, nas igrejas evangélicas, isso não pode, isso está errado. Olha, querido, para encerrar minha fala, eu fui na igreja do pastor, no pastor Douglas Xavier, e fui lá, igreja bonita, está num lugar muito difícil, está lá 20 e poucos anos. Isso é ser missionário. Nós, cristãos, temos que ser missionários, não adianta não, a miséria está solta. Está solto milhões de pessoas aí próximo aqui de nós, próximo da minha casa, da sua casa, que vivem na miséria. É essa concentração de renda nociva, ruim, que Jesus Cristo está falando. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, acho que vai ser o último bloco do Antenados, está passando muito rápido, mas é interessante mesmo a gente dar uma atualizada nessa frase de acumular riquezas, é o que a gente chama hoje em dia de concentração de renda. Exatamente. Poucos têm muito e muitos têm nada. Isso é diabólico, a gente tem que lutar contra isso mesmo. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.